Você vai ver agora um corte de mais uma das aulas e das lives que nós temos aqui no canal do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente sempre traz profissionais que têm conexões reais com o mercado, que têm atuação permanente e que vivem no seu dia a dia o estado da prática. Então acompanha comigo até o final. Fala sobre sistemas de reforço estruturais, né? A gente tem algumas opções que a gente pode adotar aí numa situação prática, né? Então a gente pode adotar o sistema de aumento de seção, né, o encamisamento, a inserção de novos elementos na estrutura, né, para fazer distribuição de esforços, adotar perfis metálicos, colagem externa de chapas metálicas, proteção externa e a colagem externa de FRP aí que acho que é uma das mais faladas ultimamente, né? Então, falando um pouco aí sobre cada técnica, né, de forma resumida, e depois a gente dá uma aprofundada aí na FRP. O aumento de seção, né, é o encamisamento, né, que o pessoal chama também, né, a gente utiliza aí de materiais, né, e técnicas que já são bem conhecidas, né, que é o concreto armado, o concreto, o aço, né. Então, aqui a gente tem uma representação aqui de um aumento de seção de viga. Então, é uma técnica que, em termos de estrutura, a gente, desempenho estrutural, a gente sabe que tem uma eficiência aí, né, mais do que comprovada e conhecida, né. Mas o reforço por encamisamento, ele acaba aumentando a seção de geometria do elemento reforçado, então, em algumas situações por arquitetura, né, ou uso da estrutura pode ter limitação, e também é um sistema que requer, assim, montagem de formas, né, espera de cura do material, né, então, em algumas situações não pode ser a mais vantajosa, né, e em algumas outras situações é uma das mais viáveis, né. A gente pode ter inserção de elementos nas estruturas, né? Então, aqui também um caso de inserção de novas vigas, né, de concreto armado. Então, para fazer redistribuição de esforço, né? Aqui aparentemente tem um reforço de fibra também nessa viga. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado com a parte de ancoragem, né? De ligação desses novos elementos. A gente pode fazer aí o perfil metálico, né? Que também é uma solução bastante prática, o pessoal gosta, né? Porque é rápido e bastante eficiente, né? Então é uma técnica de reforço aí bastante utilizada também. A gente pode trabalhar com a colagem externa de chapas metálicas, né? Então adicionar essas chapas externamente aderidas, né? E também utilizando sistemas de chumbadores. É uma técnica que hoje não é tão utilizada, né? Tá até difícil encontrar fotos aí quando a gente pesquisa, mas é uma técnica eficiente, né? Tem algumas limitações que essa chapa, às vezes a gente tem a limitação do vão que a gente consegue trabalhar, né, para acessar o ambiente interno, fazer a aplicação dela, né. Então, ela embora tenha uma eficiência estrutural também comprovada e conhecida, né, porque a gente vai combinar conceitos da 6118 com a 8800, ela tem algumas limitações de aplicação, né. Uma outra técnica um pouquinho avançada, né, que a gente pode citar é a proteção externa. Então, ela principalmente para comportamento em serviço, né? Ela é bastante eficiente, né? Então a gente consegue definir traçados aqui do cabo aqui para conseguir combater, né, os esforços solicitantes do elemento, fechar fissuras pré-existentes, né? Diminuir deslocamentos também existentes, né? Só que ela é uma técnica que requer um cálculo um pouquinho mais apurado, né? Porque envolve a proteção, envolve também as ancoragens, que é a parte metálica, que a gente tem que ver tudo isso aí com bastante cuidado, né, ao projetar. E a colagem externa de FRP, né, que é o principal tema aí da live aí, né, que é uma técnica que nos últimos anos vem se destacando bastante, o pessoal gosta pela facilidade, pela praticidade que esse material aí permite em obra, né, principalmente aqui em locais que a gente tem instalações onde outras técnicas, né, seriam inviáveis, né. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa técnica aí hoje. Então, né, falando sobre FRP, né? Então, o que é o FRP? O FRP, ele vem da sigla em inglês Fiber Reinforced Polymer, que são polímeros reforçados com fibras, né? Então, a gente tem uma matriz polimérica com fibras contínuas embebidas, né? Então, basicamente, a gente tem aqui a fibra que pode ser de carbono, vidro, aramida, basalto, embebida aí numa resina que comumente é do tipo epóxi, que a gente utiliza em reforço. Atualmente a gente pode encontrar o FRP no mercado, né, em formatos de manta, tecidos, né, que a gente chama de curados in situ, porque esse FRP ele é moldado na obra, né, porque a gente entra com a resina, manta e depois resina, né, então a gente forma
composição aí, matriz polimérica e fibras na obra, né? E também a gente pode encontrar no mercado na modalidade pré-fabricados, né? Que são as barras hoje de FRP, que são bastante famosas, né? Tá em alta aí, né? As telas. O laminado, né? Então, o laminado também utilizado em reforço é um tipo de pré-fabricado. E também, né, mais avançado, os perfis de FRP, que aí é algo que a gente não tem aqui ainda no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, Canadá, o pessoal já vem estudando e aplicando bastante já isso aí. Bom, então os FRPs, a gente pode ter fibras, né, para utilizar em sistemas de reforço de carbono, aí ganha a letra C ali, né, e vira CFRP, por isso que a gente vê isso aí geralmente em publicações, né, essa sigla. De vidro, né, então ganha ali a letrinha G, aramida e basalto, né. E esses materiais a gente pode utilizar tanto no reforço de elementos estruturais, substituição de armaduras convencionais, né, que são as barras, né, os vergalhões de FRP, e os perfis estruturais, como eu mostrei no slide anterior. O foco aqui da apresentação vai ser a aplicação desses materiais no reforço de estruturas. Tá? Então, a gente pode listar aqui como principais vantagens do reforço com FRP. Né? Então, excelentes propriedades mecânicas, baixo peso específico, isso acaba impactando num fácil manuseio e transporte desse material, boa resistência à corrosão e fadiga, e estrutura e eficiência estrutural já bastante comprovada no meio técnico, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada característica, né? Então, quando a gente compara, né, a capacidade aí de uma manta de fibra de carbono, né, tem até uma amostra aqui, ó, para mostrar para vocês. A gente tem um material que tem uma resistência à tração quase 8 vezes superior ao aço, né? Então, enquanto o aço CA50 a gente está falando aí de tensão de escoamento de 500 megapascal, nesses materiais como a manta a gente tem uma resistência à tração última aí de 3.800 megapascal, né? Então quase 8 vezes aí a capacidade do aço. Então aqui a gente tem um diagrama, né, tensão deformação, que a gente tem a comparação, né, na linha tracejada aqui o aço carbono, né, convencional, CA50. Então, a gente vê que a gente tem um patamar de escoamento aqui, né, na ordem aqui de 500 megapascal, e os FRPs conseguem atingir aí tensões da ordem de 3.800, 3.000, né, a depender do tipo de material. Mas o que é importante destacar, né, a gente não tem patamar de escoamento nesse tipo de material. Então, ele tem um comportamento elástico linear até a ruptura que ocorre de forma brusca, frágil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem altas tensões que podem ser atingidas, né, em sistemas de reforço, outras funcionalidades, a gente também tem que ter um cuidado sobre esse tipo de ruptura, né? Que a gente não tem a mesma ductilidade que a gente tem com aço. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, de uma aplicação em obra, né? Então, com uma bancada aqui, né? Então, um material extremamente leve, um gabarito aqui que foi improvisado na obra, a gente consegue fazer o corte desse material de acordo com o que está especificado em projeto, né? Então, um material ali leve de trabalhar. E uma vez, né, feito o corte ali, a gente consegue fazer a colagem dessa manta, né? Seguindo aí algumas etapas que eu vou mostrar adiante, né? Então, a gente vê que é um material fácil de trabalhar, de estocar, né? De transportar, principalmente quando é um reforço em uma área de acesso um pouco limitado, né? Imagina lá no 17º pavimento de um edifício, né? Então, isso facilita bastante aí em termos de mobilidade, né? De mobilização da obra. A eficiência estrutural do reforço com fibra de carbono, né? Já é bastante comprovada porque a gente utiliza, né? A gente pode utilizar os conceitos da 6118 e da CI 318 para fazer a verificação do elemento na condição não reforçada. E para fazer o dimensionamento do reforço, a gente tem as normas, né, tanto da ACI, né, da americana, a ACI 440, né, até teve uma atualização aqui, eu preciso atualizar o slide aqui, a gente já está com a norma de 2023, e o FIB Boletim 90, né, da FIB, norma europeia, que também tem os modelos de dimensionamento, né, como se fosse a 6118 aí essas duas normas, né, a ACI 440 e FIB 90, como se fosse a 6118 do dimensionamento de reforço
com materiais FRP. E aí, gostou? Quer ir ainda mais profundo nesse assunto, entender mais estrutura de concreto armado e protendido, aprender a projetar casas e prédios? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós estamos com inscrições abertas para pré-matrícula na pós-graduação, nosso curso de especialização em estrutura de concreto armado e protendido. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faz tua pré-matrícula, que alguém aqui, algum coordenador pedagógico do nosso time vai entrar em contato com você. A gente se vê!